मुझे दुकान स्टडी वाला कोई भी कहानी बताओ करेगा भैया लेगा बच्चा लिख के. Presente em várias tradições filosóficas e religiosas, a reencarnação é um conceito que postula que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em um corpo diferente após a morte biológica. Toran Tito Singh é um dos casos mais intrigantes sobre reencarnação na história moderna. O caso é um dos 10 realizados pela pesquisadora de reencarnação Antonia Mills, como parte de sua replicação da metodologia de Ian Stevenson. E você vai se surpreender com essa história, nas sombras do mistério. Dá uma pausinha para mim aí, deixa eu só explicar o que está acontecendo aqui, né? A gente recebeu, né, o vídeo aí do caso Titu, né, de reencarnação, e aí não estou aqui para convencer ninguém, hein? Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, tudo bem, só que é um caso muito emblemático que trouxeram aqui e eu quero reagir ele com vocês. Então, se você está chegando agora no nosso canal, eu peço que você se inscreva, deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e diga se esse conteúdo te interessa, se não te interessa, se você acredita ou não em reencarnação, mas ouça com atenção os depoimentos, porque realmente é um caso muito emblemático. Para quem acredita, meio que avaliza, né? E para quem não acredita, faz a pessoa coçar a cabeça. Será que esse menino inventou essa história? Fica comigo até o final, presta atenção no caso Tito. Pode soltar aí. No final dos 1980, a antropóloga e pesquisadora sobre a reencarnação Antonia Mills, que também é professora emérita da Universidade do Norte da Colômbia Britânica, foi convidada por Ian Stevenson, psiquiatra canadense e professor da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, para estudarem juntos alguns casos de aparente reencarnação, para ver se ela chegaria às mesmas conclusões que ele chegou. Um caso, Tito, é um dos 3 descritos em seu relatório de 1989, de um total de 10 que ela investigou. Os contatos entre a família da criança e da família da pessoa falecida já haviam sido estabelecidos a fim de dar maior credibilidade aos estudos. Não existe... Muito intrigante, né? Muito intrigante, e vocês vão ver que, de fato, é uma situação diferente. É uma situação diferente do que a gente está acostumado a ver. E falar, lembrou de uma coisa ou outra, são coisas muito específicas, né, o que é dito ali. Então, realmente chama atenção e vale a pena a sua atenção. Pode colocar na tela aí, vamos acompanhar. Toran Singh, também conhecido pelo apelido Tito, nasceu na vila de Bad, cerca de 13 quilômetros da cidade de Agra, na província de Uttar Pradesh, noroeste da Índia. Ele era o mais novo de 6 filhos do casal Mahaver Singh e Shanti Devi, e ele mesmo disse aos pesquisadores ter nascido em 11 de setembro de 1982. Porém, a data é contestada pelo pai, que diz que foi em 10 de dezembro de 1983. Família humilde, os pais trabalhavam muito para dar educação e alimento aos filhos. De acordo com sua mãe, Tito começou a falar aos 18 meses de idade. Aos 2 anos e meio, segundo o pai, o garotinho começou a falar sobre algumas pessoas, inclusive citando nomes, dizendo que eram de sua outra família. Um certo dia, Tito teria dito o seguinte: diga ao meu avô para cuidar dos meus filhos e da minha esposa. Estou fazendo minhas refeições aqui e estou preocupado com eles. Questionado por sua mãe, ele afirmou que era de Agra e não sabia como tinha chegado a Bad. Dá para imaginar o susto que a mãe teve ao ouvir isso? No entanto, ao invés de parar por ali, as coisas foram tomando ares cada vez mais misteriosos e, de alguma forma, amedrontadores para os pais de Tito. Ainda muito jovem, ele começou a reclamar do estilo de vida da família, envergonhado por sua mãe sair com roupas simples. Um dia, ele falou para ela que a esposa dele usava lindos sares. Ele ainda dizia que a casa onde moravam era suja, em contraste com a casa anterior, que era grande, e que até suas cunhadas eram educadas. No início, os pais não deram muita atenção, uma vez que poderia ser coisa de criança, mas não.
Algo ali estava muito fora do normal. Mesmo porque as coisas que Tito falava iam ganhando um certo grau de veracidade. Quando viajaram, ele reclamava de ter que ir a pé ou de ônibus, dizendo que costumava ir de carro a todos os lugares. Ao comparecer a um casamento em Agra, ele disse: "Eu tenho uma loja no Sadar Bazar." Conforme Tito foi crescendo, ele começou a chorar quase todos os dias, dizendo que queria ir para casa para ver seu irmão, Raja Babu, e sua irmã, Sushila, e chamando seus pais de Gulo, sendo que Gulo seria sua outra irmã. Em abril de 1987, houve um dia em que ele ficou angustiado ao ver seu pai partir para Agra sem levá-lo. Um amigo de seu irmão mais velho tentava consolá-lo e Tito então pediu para levá-lo até Agra. Ele revelou que possuía uma loja de rádios transistores, mas que também havia sido um grande contrabandista e gangster. "Eu sou o dono da rádio Suraj", teria dito. Com essa informação, seu irmão e o amigo começaram a busca por uma loja com esse nome e, de fato, encontraram uma em Sadar Bazar. Lá encontraram uma Verma, a viúva do proprietário da loja que Tito havia mencionado. Ela confirmou que Suresh Verma, o dono da loja e um conhecido contrabandista do mercado negro, tinha sido assassinado aos 30 anos, em 28 de agosto de 1983. Até então, as duas famílias nunca haviam se encontrado. Uma Verma ficou impressionada com o que o irmão de Tito lhe disse a respeito do garoto, e ela então decidiu que iria visitá-los em Baad, e isso aconteceu. Alguns membros da família de Suresh foram até Baad, e quando Tito viu aquelas pessoas se aproximando, ele se mostrou muito animado. Ele reconheceu a viúva de Suresh, os pais e 2 dos 3 irmãos de Suresh que estavam presentes, e começou a fazer declarações sobre a vida e as circunstâncias de Suresh. Entre outras coisas, ele nomeou os 2 filhos de Suresh, descreveu uma viagem que fez com Uma e as crianças, descreveu a casa de Suresh e detalhes únicos sobre ela. Lembrou que seu carro era branco e descreveu como Suresh, que seria ele mesmo, morreu. Todas as declarações provaram ser precisas com relação à vida e às circunstâncias de Suresh. É evidente que isso deixou todo mundo bastante perplexo e, ao invés de respostas, surgiam mais perguntas sobre como aquilo poderia estar acontecendo. Mas para conseguirem mais provas, a família de Suresh continuou a testar Tito, para ver até onde ele iria com aquela história. Posterior a Agra, na Galo, eles alegaram a loja de rádio e TV que pertencia a Suresh, mas na verdade o levaram a uma loja semelhante que pertencia ao irmão de Suresh. Tito não foi enganado. Depois, na loja real, Suresh Radios, ele reconheceu uma foto na parede como sendo sua, apontou corretamente qual das várias gavetas havia sido usada para guardar dinheiro e ainda identificou imediatamente o gerente. Uma coisa o deixou confuso na loja, uma vitrine, já que ela havia sido instalada após a morte de Suresh. Quando foi levado para a casa dos pais de Suresh, Tito disse a eles: "Estou apenas de passagem com essas pessoas que não têm TV, carro ou vídeo, e vou fugir para ficar com vocês." Quando seu pai tentou levá-lo de volta para casa, Tito resistiu tanto que acabou rasgando a camisa do pai e só se acalmou com a promessa de uma visita do pai de Suresh. Durante essa visita, ele fez várias outras declarações e reconhecimentos precisos, incluindo a identificação dos filhos de Suresh e detalhes sobre a antiga casa dele. No total, antes de conhecer sua antiga família, Tito fez 15 declarações que foram verificadas como verdadeiras, e outras 31 depois desse encontro, sendo uma só aparentemente incorreta. Além disso, ele identificou corretamente 10 pessoas e 4 lugares. Os parentes de Suresh observaram que Tito tinha uma pequena marca de nascença circular na têmpora direita, que parecia um ferimento de entrada de bala, além de várias pequenas marcas de nascença na parte de trás do crânio, que eles supunham ser do ferimento de saída. Eles também perceberam que ele tinha uma marca de nascença no topo da cabeça, igual a uma que Suresh tinha durante toda a sua vida. Ao verificar o relatório post-mortem de Suresh Verma, Antônia Mills descobriu que o ferimento de entrada estava no mesmo local que a marca de nascença de Tito, na têmpora direita, e que o ferimento de saída estava atrás da orelha direita. Examinando Tito, ela notou que o crânio dele estava um pouco afundado atrás da orelha direita, uma deformidade que seus pais haviam notado, mas que não estava relacionada ao tiro. A família de Suresh Verma notou que Tito compartilhava a mesma personalidade ativa, destemida e temperamental de Suresh. Suresh havia se defendido com sucesso de outras 2 tentativas de assassinato antes do fatídico dia. Durante suas observações, Mills testemunhou Tito bater em outro garoto com uma cana-de-açúcar, num acesso de raiva. Em outra ocasião, ao mostrar interesse em uma pulseira, Tito ameaçou atirar ou chutar o vendedor se este cobrasse por ela. Quando Mills e sua equipe levaram Tito para a loja Suresh Radio, ele agiu como se ainda fosse o proprietário, batendo forte em um banquinho ao entrar e sair, um hábito que Suresh tinha.
Segundo o pai de Suresh, Tito conseguiu operar sem problemas um toca-fitas em carro, mesmo nunca tendo visto um antes. Ele também conseguia dirigir um carro por um curto percurso, manuseando o volante, acelerador, freios e embreagem, sob a supervisão do irmão de Suresh. As coisas estavam cada vez mais estranhas, ao mesmo tempo que a familiaridade ia ganhando mais terreno. Em um pequeno documentário sobre o caso, até mesmo uma Verma, a viúva, já estava acreditando que Tito, de alguma forma, tinha alguma ligação com seu falecido marido. E chegou a afirmar em certo ponto que o garoto poderia sim ser seu marido reencarnado. Houve uma ocasião, já nos primeiros encontros, em que uma reuniu cerca de 20 crianças em uma sala, incluindo seus 2 filhos, e pediu a Tito que apontasse quem eram elas. O garoto de 4 ou 5 anos acertou sem pensar 2 vezes. Depois ela teria feito perguntas cujas respostas ninguém mais poderia saber, a não ser ela, agora viúva. Informações como o número de conta no banco, onde eles estiveram no dia anterior ao crime e outras questões de âmbito pessoal foram claramente fornecidas por aquela. Impressionante, né? Um caso de reencarnação, de substituição ou caso de data anômala é tipicamente definido como aquele em que uma pessoa se lembra da vida de alguém que morreu depois que ela nasceu ou foi concebida. A substituição pós-natal é aquela em que a morte ocorre após o nascimento do sujeito. Na substituição pré-natal, a morte ocorre entre a concepção e o nascimento. Há vários casos de substituição registrados. Registros oficiais vistos por Mills afirmam que Suresh Verma foi morto em 28 de agosto de 1983. Evidências conflitantes dão a data de nascimento de Tito como 11 de dezembro de 82 ou um ano depois, 10 de dezembro de 83. Se a data anterior estiver correta, o caso seria do tipo raro em que o ocupante original do corpo da criança é assumido como tendo sido substituído por um recém-chegado após uma breve febre ou doença. Assim sendo, Tito teria 8 meses de idade. Na terminologia hindu, isso é chamado prakaya pravesh, a entrada de um espírito em alguém ainda vivo. Se a data de nascimento posterior estiver correta, a substituição teria ocorrido perto do início do 3º trimestre da gravidez, tornando esse caso o único documentado desse tipo. Mills observa que as famílias de Suresh e Tito, bem como a mídia indiana, consideram o caso uma simples reencarnação em vez de prakaya pravesh, pois desconhecem as datas anômalas de morte e nascimento. A incerteza sobre a data de nascimento acrescenta complexidade à interpretação das marcas de nascença. Mills aponta que a entrada do espírito de Suresh em Tito, em sua infância, não explicaria a existência, desde o nascimento, da marca de nascença que lembra o ferido de entrada balatal, por algum tipo de pré-conhecimento complexo ou prenúncio do assassinato de Suresh e da entrada de Suresh em Tito ou coincidência casual. Para Mills, a presença das marcas de nascença desde o nascimento de Tito torna improvável que o espírito de Suresh tenha se manifestado nele após o nascimento. O pesquisador de reencarnação James Matlock concorda, destacando que, embora 3 marcas na cabeça de Tito coincidam com o ferimento de entrada, o ferimento de saída e a marca de nascença de Suresh, as 3 marcas na parte de trás da cabeça de Tito ainda permanecem sem explicação. Como uma interpretação alternativa, Matlock sugere que o espírito de Suresh pode ter expulsado outra alma do feto na pressa de voltar para se vingar de seu assassinato. Nesse caso, as 3 marcas na parte de trás da cabeça de Tito poderiam ser vestígios do ocupante anterior do feto. E isso também poderia explicar por que a mãe de Tito adoeceu durante o 3º trimestre, possivelmente reagindo à mudança repentina em seu útero. O caso de Tito foi popularizado na revista britânica Reincarnation International. Também foi destaque no programa de notícias da BBC TV 40 Minutes, em 1990. Mills soube que o caso também recebeu atenção da mídia na Índia, relatado em pelo menos 3 revistas. A viúva de Suresh, uma Verma, disse a Antonia Mills que uma produtora de filmes indiana estava considerando transformar o caso em um filme. O irmão mais novo de Suresh, chamado Maharsh, disse em sua entrevista que todo mundo conhecia seu irmão em Agra e sabia como ele morreu. E ainda questionou: como saber que aquele garoto não foi ensinado a dizer tudo aquilo? Enfim, Maharsh não ficou convencido de que Tito fosse Suresh renascido. Em um artigo publicado no India Today, em 31 de dezembro de 1988, uma Verma é citada dizendo: eu sei que é Suresh, mas percebo que nenhum propósito pode ser atendido. Não podemos ter o mesmo relacionamento novamente. Mais do que óbvio, né? Um relacionamento com uma criança. Ficaria a situação do garoto dali por diante. O que aconteceu depois? Dr. James Matlock ainda acompanhou o caso por um bom tempo. Segundo ele, Tito acabou escolhendo uma carreira muito diferente e mais pacífica que a do seu suposto passado, formando-se em yoga e naturopatia. Em 2012, Tito passou a ministrar aulas sobre essas 2 áreas na Universidade de Banaras Hindu, em Varanasi, Índia. De alguns anos recentes para cá, ele é professor na Universidade de Pantajali, em Haridwar, também na Índia. Em uma entrevista concedida em 2024 a um podcast hindu chamado Desi Crimes, Toran Tito Sain contou praticamente toda a história e como ela se desenrolou.
Hoje ele vê tudo isso como um karma da vida dele e um karma ruim. No entanto, ele vê esse karma não como do passado, mas de sua vida presente, com o qual ele teve que aprender a conviver. Perguntado sobre como ocorreu o assassinato, Tito, que agora está com 41 anos de idade, disse lembrar-se de ter fechado a loja. E quando caminhava até o pátio de um estacionamento onde estava seu Fiat branco, 2 homens se aproximaram. Um deles o cumprimentou com um namastê e outro, sem dizer nada, atirou. Os relatos batem muito com o que a polícia apurou na época do crime. Hoje, Tito acredita que isso tenha ocorrido com motivo de vingança, uma vez que, já adulto, ele pesquisou sobre o crime e soube que havia alguma ligação entre os homens que procuraram Suresh e as coisas com as quais ele estava envolvido naquela época. Os criminosos foram capturados e presos, porém ficaram somente 8 meses detentos. Depois da liberdade, os mesmos homens foram bater na porta da família de Tito. Contudo, segundo ele próprio lembra, ao olhar para aqueles homens chegando em um jipe, os reconheceu imediatamente como sendo seu algozes na vida passada. Sem que os homens o vissem, ele correu para dentro de casa, pegou seu irmão mais novo e saiu correndo para se esconderem em outro lugar. Quando retornaram à casa, os homens não estavam mais lá. Essa foi a primeira e a última vez que ele os viu. Quanto à família de Suresh, os contatos foram desfeitos. À medida que ele cresceu, viu que a própria família não queria mais saber daquela história toda. Então, por decisão pessoal, Tito achou melhor manter distância. Ele sabe que, apesar dos pesares, a família de Suresh, a antiga família dele, também viveria mais feliz, longe do caso que começou a partir dele mesmo. Quanto aos profissionais que acompanharam o caso, alguns acham que se a reencarnação não fosse a explicação para o que Tito viveu, sem dúvida alguma, ele passou por alguma experiência paranormal. Sinistro, sinistro, né? Esse vídeo, ele é do canal, a gente tem que dar o crédito aqui, né? Do Fatos Desconhecidos, tá? Eu recomendo, né, para você que gosta dessas coisas curiosas, assim, muito bom que vocês mandaram aqui, viu? É intrigante, né? Será que ele gastaria tanta energia para treinar todas essas informações? É no mínimo intrigante. Teria que ter análise de um psicólogo, né? Mas na Índia, como tudo é muito espiritualizado, eu acredito que nem tenha acontecido essa necessidade. Fizeram os testes ali com ele. Impressionante, né? Colocar 20 crianças na sala e falar: 2 desses são os filhos do Suresh. E o Tito vai lá e aponta quem são, sem titubear. Arrepiante. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua interação, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e me mande vídeos aí para a gente reagir aqui em busca da verdade ou até às vezes em busca de algum entretenimento, né? Se você acredita ou não, muita gente estuda a reencarnação, fica aí mais um caso super intrigante relatado que merecia sim um filme, né? Vale a pena um filme sobre a história do Tito. Enquanto não tem, a gente traz e documenta aqui para você no YouTube, beleza? Até o próximo vídeo.